Você tá viva, mas por pouco tempo. E eu quero que nesse vídeo você volte a sentir sede de viver, que você volte a sentir essa sensação de capacidade interna, de eu consigo fazer o que me proponho a fazer, eu sou capaz de realizar meus sonhos, eu sou capaz de viver uma vida extraordinária. Não porque, qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa, mas porque se esse vídeo chegou em você, é porque você tá num momento, assim, de vida muito específico. Esse momento em que você já não reconhece mais quem você era. Você tá meio, assim, saturada dessa versão que não tá mais no nível que você sabe que você pode chegar, não só num nível externo, mas interno. Você entende mesmo que existem mais possibilidades de ser, de vida, de trabalho, de ideias, perspectivas de vida. Você entende que existem outras possibilidades, então você tá se sentindo meio preso num casulo e tipo, quero sair dele, mas você também não entende como criar essa nova pessoa que vai viver essa vida mais extraordinária por você. E esse vídeo não é um vídeo de autoajuda, de tipo, passos assim simples pra você fazer, porque eu não acredito nisso, eu não acredito que existe algo que você aplica assim, super simplista, por exemplo, você vai se lembrar de quem você é, se lembrar da pessoa que você quer criar todos os dias e agir como ela, e agora sim você vai se tornar essa pessoa. Eu não acredito nisso. Eu não acho que os seus pensamentos criam a sua realidade só, porque eu não acho que é só decidir com a mente que daí tudo ao seu redor vai mudar. Por tudo que eu estudo, por tudo que eu vejo, por tudo que eu trabalho, existe um sistema que faça não só os seus pensamentos entenderem, mas que faça seu corpo entender e que faça você se conectar com essa capacidade, com essa confiança, com essa sede de viver e com essa sensação mesmo de tipo, cara, viver é bom demais. Porque o meu lema de vida é viver é muito bom. Por uma vida leve, livre e feliz. Se a gente tá aqui nessa rocha flutuando no meio do nada, nessa imensidão de galáxias, de planetas, rodeado de tragédias, de morte, de tristeza, num tempo tão rápido de existência, por que não viver a vida mais extraordinária que a gente pode? Por que não você não seria capaz de realizar esses sonhos que só você tem, esse talento que só você tem, esse dom, esse brilho que você especificamente tem e que você nasceu com ele? Por que não se desenvolver no ponto em que esse brilho, esse talento chegue em mais pessoas? Por que não você se sentir cada vez mais capaz para tirar isso do papel, para tirar essas ideias geniais que você tem, mas que só fica no mundo das ideias? Por que não? Se a morte tá aqui, do nosso lado, que já, como eu já falei, todo mundo que tá aqui nessa terra vai morrer. Por que não você? E por que não tentar? Porque é difícil demais? Porque não é todo mundo que consegue? Porque você tem medo? Eu vou hoje olhar pra cada uma dessas crenças, não só pra essas crenças mentais, mas pra essas sensações físicas, porque às vezes você já entendeu tudo com a sua mente, mas você não consegue mudar na prática porque é o seu corpo que tá te travando. É a sua sensação de ter alguém te puxando pra trás, eu mesma tô me puxando pra trás, que tá te travando. Então hoje a minha intenção não é te motivar, é te fazer se movimentar. É trazer a ação prática na sua vida de como de fato você pode começar a desbloquear esse potencial que já existe dentro de você. De novo, não de uma ideia, mas da prática que é viver esse potencial. Primeiro ponto. E eu quero começar contando assim uma história para você entender por que viver uma vida extraordinária, realizar meus sonhos, viajar pelo mundo, falar com milhões de pessoas, estar aqui realmente fazendo o meu propósito é tão especial para mim, é tão importante para mim. E por que hoje eu sou a pessoa que eu sou, por que hoje eu conquistei tudo que eu conquistei e começou a partir de um lado muito sombrio, começou a partir de assim fases de muitas frustrações, muitos vícios e uma doença muito séria que eu quero contar pra vocês entenderem realmente por que isso mudou tanto a minha vida. Basicamente, desde que eu sou muito criança, eu tenho a sensação que eu vou viver grandes coisas, sério, eu falava pra todo mundo assim, cara, eu vou viver grandes coisas, eu vou sim viajar pelo mundo, eu vou ser rica. E meus pais eram professores de yoga super simples, eles não tinham móveis na casa, eles literalmente eram monges crudívoros veganos, que super hiper mega simples assim, e eles viviam com uma vida muito crítica ao sistema, muito crítica a fazer dinheiro, muito crítica a várias coisas. E eu, desde muito novinha, tive uma intenção clara. Eu quero ser muito rica, eu quero viajar pelo mundo, eu quero ter uma família, eu quero vários sonhos, assim, grandes, sabe? Eu queria ser atriz desde muito nova, ser famosa, falar com várias pessoas, criar conteúdo, né? Que na época era no YouTube, assim, que eu via, assim, quando eu era mais nova, as pessoas criando vídeo no YouTube, eu falava, caraca, que legal, e agora eu tô começando aqui de fato. Mas eu foquei mais no Instagram, TikTok, construí mais de 2,5 milhões, não, 3 milhões, né? Enfim, muitos seguidores lá, e não falando de qualquer coisa, falando do que eu amo, que é autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, viagens, criação de conteúdo com propósito, como se comunicar, como ter mais confiança na vida. Então todos esses temas, assim, foi por eles que eu cresci, não fazendo coisas que eu não me identifico, então trabalhando com propósito de fato. Mas isso tudo, pra minha versão criança, era só um sonho gigantesco, assim, eu não conseguiria conceber o fato de tudo que eu tô vivendo hoje. Pra mim, quando eu era mais nova, era só um sonho impossível. Eu morava em São José do Rio Preto, uma época, e eu lembro que eu só ficava fumando maconha todos os dias,
Todos os dias eu olhava, assim, tipo, vídeos e ficava lá, vídeo atrás de vídeo, vendo as pessoas viajarem, vendo as pessoas ganharem dinheiro, vendo as pessoas se transformarem, nossa, melhorarem os hábitos delas. Eu ficava tipo, tá, cara, eu já tentei fazer isso, eu já não consegui. E aí eu ficava numa guerra interna muito grande, de tipo, saber que eu tinha um potencial gigantesco, saber tudo que eu seria capaz de fazer, mas eu não fazia. E aí eu comecei a meio que desistir também, sabe? Eu comecei a meio que perder essa sede de viver que eu tinha. Eu sempre tive muita sede de viver, sempre eu via esses documentários, esses filmes, as pessoas viajando, as pessoas vivendo, e me dava também um entusiasmo. Mas depois eu passei tanto tempo tentando mudar e não conseguindo, tentando aplicar e não vendo resultado, que eu meio que desisti. E eu fiquei sem sede de viver. E essa foi a época, assim, eu acho que mais depressiva da minha vida. Eu não fui diagnosticada, por isso que eu fiz isso, mas realmente foi a época que eu não me reconhecia me olhando no espelho. Eu só fumava, só comia, tive, né, compulsão alimentar e bulimia nesse tempo também. Então eu fiquei numa época, eu tô compartilhando com vocês, só pra vocês entenderem, assim, que quando a gente não vive o nosso potencial, quando a gente não vive a nossa capacidade máxima, quando a gente não vive o que a gente sabe que quer viver, nosso corpo, nós, assim, nossa alma, eu acredito, vai ter alguma maneira de autodestruição, de se autodestruir, porque não é pra isso que a gente tá aqui, não é pra essa mediocridade. Quando eu falo mediocridade, eu tô falando especificamente de viver aquém de quem você poderia ser, de não viver tudo que você sabe que pode viver. Quando a gente vive sempre numa zona mais confortável, numa zona mais abaixo do que a gente poderia viver, eu sinto que nosso corpo, assim, encontra alguma maneira de se autodestruir, porque também tem muita questão dos traumas, dos vícios e tudo que eu vou entrar com mais profundidade em outros vídeos, mas só pra vocês entenderem que foi isso que aconteceu comigo. E eu fico imaginando, assim, quando eu tava nessa época, se eu assistisse um vídeo como esse, talvez seria a minha salvação, sabia? Talvez seria realmente o caminho do tipo, cara, existe uma luz, existe algo, existe alguém que também já tentou de tudo, que também já fez o cara 4 pra tentar sair dessa bolha, desse lugar de eterno potencial, desse lugar realmente de, meu, eu já tentei fazer e não consigo, eu não consigo me comprometer com o que eu sei que eu preciso fazer pra chegar até lá. Tipo, às vezes você já tem esse sonho, você já tem esse direcionamento, mas as ações diárias e sustentar internamente o que precisa fazer pra chegar até lá, você não consegue. Então, como eu falei, é exatamente o que eu passei, só que depois de um tempo, aconteceu uma coisa que daí mudou tudo na minha vida também. Depois de 3, 4 anos disso, eu descobri uma doença genética. Eu descobri que eu tenho uma síndrome muito rara, que tem, tipo, 100 pessoas no mundo diagnosticadas, é extremamente rara, que faz que eu tenha insuficiência renal, entre algumas outras coisas, que eu preciso de um transplante e algumas coisas vão acontecer por causa disso. E eu descobri todo esse processo, eu tô resumindo muito pra vocês, mas todo esse processo, ele durou, assim, 2 anos, entre exames e, enfim, em busca do diagnóstico. E a gente não sabia o que eu tinha, a gente não sabia, assim, quão grave era. Foram muitas internações, várias coisas acontecendo nesse meio tempo, e uma sensação constante de, tipo, cara, eu não acredito, sabe? Eu não acredito que eu, com todo esse potencial, com tudo que eu posso viver, com tudo que eu sou capaz, imagina eu morro sem conquistar isso que eu tanto sonho, sem viver isso que eu tanto sei que eu vou viver, que eu poderia viver pelo menos. Eu não acredito que todo mundo vai morrer, todo mundo em 100 anos vai morrer e, tipo, a gente tem essa vida tão rápida, tão milagrosa. E eu não acredito que eu não vou viver de fato, que eu só vou ficar sobrevivendo num automático, que eu só vou ficar sendo direcionada pelas minhas feridas, pelos meus traumas e não pela minha maior capacidade. Eu não acredito. Foi um período de tanto choque, assim, entre quem eu sou e quem eu poderia ser. Eu fiquei tão frustrada, mas não frustrada comigo. Eu parei um pouco com a reunião comigo mesma, que é a nossa metodologia, a base da nossa metodologia, que é a reunião comigo mesma, que eu tenho um vídeo só sobre isso. Eu parei de me culpar porque eu entendi que essa culpa, essa frustração não tava me levando em nenhum lugar, ela não tava me ajudando. Eu me sentia culpada, eu falar, tipo, caraca, eu não consigo, e enfim, toda essa rigidez que eu tava sentindo, ela não tava me ajudando a conquistar as coisas que eu mais queria conquistar, ela só tava me atrapalhando, me colocando mais pra trás. Eu sempre pergunto isso, cara, se a rigidez, se a cobrança, se essa culpa te ajudasse a mudar de fato, a conquistar tudo isso que você quer, por que então já não aconteceu? Por que então ela já não foi útil? Ela não é útil, ela nunca vai ser útil. Nunca mudar através da culpa vai ser útil. Mesmo se você conseguir mudar, você vai mudar traumatizada e não vai conseguir sustentar isso na sua vida. E algum burnout vai acontecer e algumas outras coisas podem acontecer muito sérias. Então eu entendi naquele momento a raridade da minha vida, a raridade da vida de todo mundo aqui, o quanto na real eu tava muito presa na opinião das outras pessoas e, de novo, todo mundo vai morrer daqui muito pouco tempo. O que eu tenho a ver com isso, cara? Eu vou deixar de viver por questões minhas internas, por não me sentir confiante, por não me sentir capaz, ou por estar ligando muito pra opinião das pessoas. Tipo, minha mente começou a ficar assim, não, eu vou viver. E essa sede de viver veio, sim, de um momento muito
dark da minha vida, de um momento muito pesado, e que não precisa ser assim pra você. Talvez você não esteja nesse super fundo do poço, que você perdeu totalmente a sua sede de viver e descobriu uma doença, só a partir disso que você vai voltar a ter sede de viver. Talvez seja um vídeo como esse, talvez seja um direcionamento claro na sua vida, que você lembre do tipo, caraca, é verdade, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, eu tenho uma vida muito rápida, muito preciosa, eu posso fazer muito com ela nas minhas mãos, o que eu vou fazer com isso? Então, outra coisa que me conectei muito, que foi um princípio gigante, assim, que me guiou na descoberta da doença e tudo mais, que realmente me ajudou a todos os dias fazer o que eu sabia que eu precisava fazer pra chegar nesses lugares que eu queria, me conectar com o princípio mais basal e mais óbvio, que a gente tá flutuando numa rocha no meio do nada. Se você me conhece, se você me segue, você já me ouviu falando isso, e eu não falo da boca pra fora, tá? Eu não falo pra, nossa, a gente tá flutuando numa rocha, que engraçado. Não é pra ser engraçado, é pra ser óbvio. É pra você lembrar. Tem uma mentalidade, assim, um estilo de pensamento, de perspectiva, que chama Floating Rock Mentality, que é você se lembrar todos os dias que a gente tá nessa rocha flutuando no meio do nada. Mas por quê, Shakti? Por que isso é tão importante? Porque isso acontece com até astronautas quando saem. Existe um fenômeno, que eu esqueci o nome, mas acho que é Earth Phenomenon, não lembro, mas é basicamente todos os astronautas, quando eles saem e observam a Terra de fora, eles têm esse fenômeno de nunca mais conseguirem ver a vida de uma forma igual, nunca mais, porque eles se colocaram em perspectiva. Se colocar em perspectiva, lembrar que a gente tá nessa rocha e dar um zoom out na realidade, muitas vezes pode te dar esse chacoalhão que você precisa pra agir, pra não tá tão preocupado com o que as pessoas vão pensar, pra não tá tão preocupado com as suas resistências, seus medos, o que você pode ou não fazer, com as historinhas que você conta na sua cabeça, com as suas narrativas. Quando você de fato age e olha pra essa rocha flutuando no meio do nada, e tipo assim, mano, quer saber? Deixa eu fazer mesmo. O que pode dar, tá ligado? Que essa mudança de perspectiva, essa mudança de visão pode ser sim de uma hora pra outra. Pode ser sim uma chave que vira. Eu quero muito que o editor coloque aqui uma cena assim dessa rocha flutuando e desse zoom out vindo, só pra você conseguir sentir o que é isso. Sentir que, primeiro, cara, a gente tá rodeado de bilhões de galáxias, de planetas, de estrelas, de buracos negros e de algo que a gente nunca vai entender com profundidade o porquê, né? Existem filosofias, existem religiões, existe a fé. Eu acredito em Deus, da minha forma assim específica, eu acredito nessa energia que nos guia, mas ainda assim é muito louco a gente estar aqui. É muito bizarro, né? Eu lembro da frase, estamos numa rocha flutuando no meio do nada e somos macacos falantes e a gente acha que a vida é normal, e a gente acha que nada disso é estranho. Tipo, cara, é estranho pra caramba. E contemplar o quão estranho é, se lembrar disso diariamente, faz que a gente saia um pouco desse quadrado que foi construído pra gente. Há 150 anos atrás, o mundo era completamente diferente. Daqui 150 anos, o mundo vai ser mais diferente ainda. E o mundo vai continuar aqui, mas a sua vida não, né? A sua vida, da sua personalidade, da maneira que você é, não vai mais continuar. E o que você tá fazendo com essa única vida que te foi dada, que foi te presenteada, que existe uma chance matemática que é quase impossível que você esteja vivo aqui nesse momento, que eu esteja vivo aqui nesse momento, que nós juntos, nesse mesmo tempo de planeta, estamos aqui. Existe uma chance quase impossível de você estar vendo esse vídeo. E você tá. Então, só disso estar acontecendo já teria que trazer uma sensação de tipo, caraca, é verdade, é verdade. Eu tô aqui, o tempo é rápido, eu tô nessa rocha flutuando, eu tenho essa capacidade, o que eu vou fazer com isso? E quando eu te faço essas perguntas do tipo, qual que é o seu propósito? Para onde você tá se direcionando? O que te move? O que te traz entusiasmo? Pelo que seu coração se encanta? O que faz os seus olhos brilharem? É para que você lembre que tem uma parte sua dentro de você, independente se essa parte esteja super grande, super te direcionando, uma parte que tipo, caraca, realmente, todos os dias eu penso nela, ou se é uma parte que tá adormecida, que você nem tá conectada com ela, mas uma parte sua que acredita no seu potencial, que sabe, na real, tudo que você vai viver ainda. E essa parte, a gente estuda dentro do IFS, que, de novo, com a nossa base da reunião comigo mesmo, é algo que a gente aplica todos os dias, mas essa parte que confia no seu potencial, essa parte que sabe que você vai realizar grandes coisas, é a parte do seu self, é a parte de realmente quem você é no fundo. É a parte que entende que o seu potencial não é só uma ideia, é uma realidade. É uma realidade quando você, primeiramente, conseguir confiar com a plena certeza em você mesmo. E essa confiança não vem só da mente, essa confiança não vem só de você assistir esse vídeo e falar, eu confio em mim, pronto, agora não. Isso seria muito fácil, e as pessoas vendem como se fosse isso não existe. O que existe é você ter clareza que é a confiança que você precisa desenvolver e, a partir disso, regular o seu sistema nervoso, integrar as partes,
que é sair dessa guerra interna, conseguir ter esse autoconhecimento, essa relação mais próspera, mais íntima com você mesma, mais gostosa, de tipo, cara, eu gosto de quem eu sou, eu confio em mim mesmo, então a integração das partes como um segundo pilar, e o terceiro pilar, que é o planejamento estratégico. Então, essa tríade, né, esses 3 pilares que sustentam todas as transformações da nossa vida, se a gente for observar, assim, as transformações mais profundas, as que realmente dão certo, elas têm esses 3 pilares, né? Primeiro, regula o corpo, sai desse estado de sobrevivência, sai desse estado de ansiedade, ela vem de uma forma muito profunda da integração das partes, de sair da guerra interna, e vem também com planejamento estratégico para ter uma visão mais clara de onde você quer chegar, o que você quer fazer e como você vai chegar até lá. Quais vão ser as ações práticas que vão te direcionar para esse lugar que você quer. Então, por isso que tudo isso que eu falo e essa história que eu contei minha é para que vocês consigam entender que com a raridade da vida, com essa brevidade, com esse presente que nos foi dado, você tá sendo controlado por medos, resistências e feridas suas e não guiado pelo seu máximo potencial e capacidade é uma das coisas mais tristes que eu acho que você pode fazer na sua vida. E de novo, eu não tô falando isso pra que você se culpe, eu tô falando isso pra que seja uma mudança de visão, pra que você veja esse vídeo e fale, meu Deus, é possível eu sair disso. É possível, primeiro, eu regular o meu corpo, eu me conectar mais comigo, eu sair desse estado de sobrevivência, de luta ou fuga, porque muitas vezes você não faz o que tem que ser feito, não porque você é uma preguiçosa, mas porque você tá em estado de sobrevivência. Tudo que o seu corpo faz, todas as suas partes, porque, só pra você entender, você não é uma única pessoa, você tem partes diferentes, tanto é que você tem uma parte que tem muita clareza do que você quer, tem uma outra parte que não quer fazer isso, tem uma outra parte que quer fazer outra coisa, tem partes diferentes que querem coisas diferentes, e essas partes foram criadas em momentos de trauma, em momentos de formação de personalidade, depois eu faço um vídeo só sobre isso. Mas essas partes, muitas vezes, você as odeia, você acha que tem alguma parte que quer ir contra você. Então, quando você entende que cada uma dessas partes, elas querem o seu bem e elas querem te ajudar, só que elas não estão sabendo ajudar, porque como elas entenderam a sobrevivência, o que elas entenderam como ajudar é o contrário de como hoje você tá entendendo. Hoje você entende que pra fazer o que você realmente quer fazer, você tem que, sei lá, postar vídeo, você tem que aprender sobre vendas, você tem que comer bem, fazer exercício, você tem que trabalhar com o que você ama, sei lá, fazer várias coisas que hoje você talvez não esteja fazendo com tanta maestria. E tem uma parte que acha que tudo isso é too much pra ela, é uma coisa muito longe, ela não consegue. Então, o fato dela não conseguir e às vezes te colocar nesse lugar de procrastinação, de resistência, faz que você odeie essa parte, faz com que você não se relacione com ela, faz com que você odeie a sua parte preguiçosa, procrastinadora. E o fato de você odiar ela, você tá legitimando a existência dela, você tá deixando ela te liderar. E isso é muito perigoso. Quando você sai dessa guerra interna, quando você para de lutar contra ela e entende que ela é uma parte que quer te proteger e fala, cara, eu sei que você tá com medo, eu tô aqui por você, e consegue realmente trazer essa relação de proximidade com você mesma, tudo muda completamente. Então, por isso que o assunto que eu mais trago aqui, que é o autoamor aplicado na prática, com esse autoconhecimento tão específico que a reunião comigo mesma traz, é para que você consiga sair dessa guerra interna mesmo que essas tentativas, falhas, né, de chegar em algum lugar e de mudar de fato te trouxeram. Então, depois disso, só pra finalizar a história, né, que eu tive esse período extremamente depressivo, onde eu só ficava na cama, não queria fazer nada, perdi minha sede de viver, depois, né, descobri a minha doença, consegui realmente me conectar com a sede de viver, com essa sensação de, caraca, eu tô viva, o que eu vou fazer com essa vida, meu Deus? E consegui aplicar a reunião comigo mesma diariamente, assim, como um ritual mesmo, diário, todos os dias fazendo isso, pra que hoje eu consiga viajar pelo mundo, tenha minha própria empresa, tenha relações incríveis, consiga cuidar do meu corpo, me sinto muito bem comigo e realmente, independente dos altos e baixos que acontecem, eu tenho essa relação interna de tipo, cara, eu consigo lidar com qualquer coisa, porque isso foi construído, sabe? E é constantemente construído com a reunião comigo mesma todos os dias, então não é uma coisa à toa, não é uma ideia que eu implantei na minha cabeça e que aí depois dela eu consegui mudar. Não foi só isso, foi realmente essa prática diária, porque eu acredito que através da prática de 15 minutos diários com a reunião comigo mesma que a gente é capaz de realmente mudar essas coisas tão basais e essas feridas, assim, antes que nos guiavam e agora não vão mais guiar, porque você tá reconhecendo elas, acolhendo elas e pronta pra viver uma vida muito mais coerente com o que você realmente pode viver. Então esse vídeo, além de te lembrar de que todo mundo vai morrer, além de te lembrar que você tá viva numa rocha flutuando no meio do nada, de que você tem a capacidade interna pra realizar esses seus sonhos, que você precisa voltar pra dentro pra confiar em você mesmo e assim fazer de fato o que precisa ser feito, seja aplicando a reunião comigo mesma, seja fazendo a sua técnica, mas que você consiga realmente sustentar isso todos os dias. Esse vídeo, além desse lembrete, é pra
que você se sinta mais viva, é para que você se lembre desses seus sonhos. Quais são esses sonhos? O que você quer viver? Pode estar distante hoje de você, ou pode estar super perto, mas eu preciso que você se lembre, porque, de novo, é rápido, passa muito, muito rápido toda a experiência de vida que a gente tem. O que você quer fazer com isso? Então, se você se lembrar disso, se você se colocar em movimento, se você tirar essas ideias do papel, se você se movimentar e esse movimento vai gerando movimentos, coisas extraordinárias, insanas podem acontecer. Então eu espero muito que você sinta tudo isso. E eu te vejo no próximo vídeo.